O tema geral do vídeo é economia, mas o tema específico, ou seja, a playlist específica de hoje, de terça-feira, é História do Pensamento Econômico ou uma introdução à História do Pensamento Econômico. E eu estou usando esse livro, esse pequeno livro, que me ajuda a construir as informações que aqui eu trago sobre isso. É um livro do Hunt Sherman, e o link dele está aqui na descrição caso você tenha interesse. É um livro de viés, na minha visão, conforme eu vou lendo o livro, eu percebo que é um livro que tem um viés mais marxista sobre os acontecimentos e os fenômenos econômicos, os fenômenos históricos econômicos. E eu estou no capítulo 4 dele, que trata sobre o liberalismo clássico e o triunfo do capitalismo industrial. Já trouxe vídeos sobre a Revolução Industrial inglesa, principalmente, que é o que ele traz nessa introdução. E no vídeo anterior eu trouxe a consagração do liberalismo clássico. E ali um breve resumo. Na verdade, eu usei aquele vídeo para fazer um breve resumo do que eu tinha explicado até então sobre a questão da Inglaterra, a ética paternalista cristã, o período medieval e entre outras coisas. E hoje eu quero trazer sobre o credo psicológico, continuando a ordem do livro. E depois disso, depois desse vídeo, o credo econômico. O credo aqui no sentido de crença, né? O credo psicológico do quê? Do liberalismo clássico. Então, vamos ver, eu não li esse texto, quero ler aqui já no vídeo para eu aprender juntamente com vocês. Vamos ver o que é que ele traz sobre isso. O credo psicológico dos ideólogos do liberalismo clássico ou dos pensadores. Veja bem, palavras como ideólogos, coisas desse tipo já traz uma visão, né? O credo psicológico dos pensadores, vamos usar esse... Bom, vamos fazer o seguinte, o livro, para eu também ter uma... mostrar honestidade nos vídeos aqui. Eu vou usar as palavras que ele utiliza, eu não vou substituir nada. Se tem um viés marxista, então é o viés marxista do livro e ponto, é assim mesmo, né? O credo psicológico dos ideólogos do liberalismo clássico baseavam-se em 4 pressupostos sobre a natureza humana. Os pensadores, né, do liberalismo clássico. Todo homem, diziam eles, é egoísta, é frio e calculista, essencialmente inerte e atomista. Então, os pensadores do liberalismo clássico baseavam-se em 4 pressupostos sobre a natureza humana. Todo homem é egoísta, frio, calculista, inerte e atomista. Sobre a discussão da teoria de que a natureza humana é intrinsecamente egoísta, ver o capítulo 3, coisas que a gente já passou, né? A tese sobre egoísmo defendida por Hobbes forneceu as bases dessa concepção. Os filósofos posteriores, sobretudo Jeremy Bentham, matizaram-na com as cores do hedonismo psicológico, sustentando que todas as ações são motivadas pelo desejo de obter prazer e evitar dor. A natureza escreveu, abre aspas aqui, a natureza, escreveu Bentham, submeteu o gênero humano a domínios de 2 autoridades soberanas, a dor e o prazer. Somos por elas governados em tudo que fazemos, em tudo que dizemos, em tudo que pensamos. Os prazeres diferem apenas quanto à intensidade, não há diferenças de qualidade. Sendo idênticas à quantidade de prazer, tanto faz jogar boliche como fazer poesia. A teoria de que as motivações humanas são essencialmente egoístas foi endossada por muitos pensadores eminentes desse período, entre os quais John Locke, Bernard Mandeville, David Hartley, Abraham Tucker e Adam Smith. As ideias de Smith serão examinadas com detalhes mais adiante neste capítulo. Ele já deixa avisado sobre isso, né? Nossa, eu me incomodo com esse termo, os ideólogos. Esse é um termo que é muito utilizado pela galera de esquerda, né? O certo que seria os pensadores, né? Os teóricos, enfim, coisas desse tipo. Não os ideólogos, porque trazer a ideia de ideólogos é como se esses pensadores fossem os responsáveis pela construção de uma ideologia que para um marxista é correto pensar assim, né? Ele está entendendo aqui como a ideologia capitalista. Mas eu acredito que as palavras... Acredito não, está errada. Teria que ser como pensadores, né? Ou os teóricos. Os ideólogos do liberalismo clássico atribuíam ao intelecto humano um papel extremamente significativo. Embora todas as motivações tenham origem no prazer e na dor, as decisões que os indivíduos tomam quanto a que prazeres ou dores buscar ou evitar
baseiam-se numa avaliação fria, desapaixonada, racional das situações. É a razão que indita a necessidade de avaliar todas as alternativas que determinada situação coloca para que a escolha recaia sobre o que oferece o máximo de prazer e o mínimo de dor. Aí está a vertente calculista e intelectual da teoria psicológica do liberalismo clássico, a ênfase que confere à avaliação racional dos prazeres e dores, em contrapartida o menosprezo pelo capricho, o instinto, o hábito, o costume e as convenções. Então existe essa dualidade, né? Tradição versus racionalidade, né? A visão de que os indivíduos são essencialmente inertes decorre da noção de que a busca do prazer e a rejeição da dor constituem as únicas motivações do homem. Se os homens não encontrassem atividades que lhe proporcionassem prazeres, ou se não temessem a dor, ficariam reduzidos à inércia, imobilidade ou, em outras palavras, ficariam entregues à indolência. Todo tipo de esforço de trabalho era encarado como doloso e, portanto, ninguém se dedicaria a ele se não intervisse a promessa de maior prazer ou de menos dor. A aversão, afirmou Bentham, é a emoção. A única emoção que o trabalho tomado isoladamente é capaz de suscitar o objeto de emoções, como o amor ou o desejo, é o ócio que equivale à negação ou à ausência do trabalho. A consequência prática desta doutrina, ou talvez a sua razão de ser, foi a crença amplamente difundida na época de que os trabalhadores eram incuravelmente preguiçosos, portanto, somente uma grande recompensa ou pavor da fome ou de outras privações poderia obrigá-los a trabalhar. O reverendo Joseph Townsend formulou esta ideia em termos bem sucintos. A fome não apenas exerce uma pressão mansa, silenciosa e incessante, como também, enquanto motivação das mais naturais para a indústria, o trabalho obriga os mais intensos esforços. Segundo Townsend, somente o aguilhão da fome tangeria os trabalhadores para o trabalho. Tal concepção diferia radicalmente da velha ética paternalista, lá da Idade Média, né, que inspirará a promulgação da Lei da Assistência aos Pobres por Isabel em 1601. A preocupação de cunho paternalista pelos pobres perdurou 2 séculos, culminando em 1795 no sistema Spinheland, que garantia a todos, são inválidos, trabalhadores ou desempregados, a subsistência mínima paga por meio de impostos públicos. Contra este sistema rebelaram-se os ideólogos do liberalismo clássico. Em 1834 conseguiram assegurar a aprovação de uma nova lei dos pobres, cujo objetivo, segundo disse, era na realidade de salvar da destruição a propriedade dos homens dirigentes, pondo um fim ao monstruoso sistema à sombra da qual proliferavam os vadios que se recusavam a trabalhar pela própria sobrevivência, preferindo viver às custas de seus industriosos vizinhos. Os liberais clássicos estavam, no entanto, persuadidos de que os homens de posição superior eram motivados pela ambição. Essa diferenciação dos homens em categorias diversas traía um elitismo implícito traía um elitismo implícito em suas doutrinas individualistas. Para assegurar a colaboração, isto é, a dedicação e o esforço da elite, os liberais clássicos julgavam que o Estado deveria conceder, na verdade, absoluta prioridade à proteção da propriedade privada. Embora o argumento se apresentasse invariavelmente como um argumento destinado a garantir para o trabalhador os frutos do seu trabalho, tornou-se uma das principais apologias da instituição da propriedade privada de um modo geral. Quanto ao último dos 4 pressupostos, o atomismo, dizia-se que o indivíduo constituía uma realidade mais fundamental que o grupo ou a sociedade. A propriedade era atribuída aos derradeiros componentes de que se compunham o agregado ou o todo. Tais componentes constituíam a realidade fundamental. Ao adotarem esta noção, os liberais clássicos rejeitaram o conceito implícito da ética paternalista cristã, segundo o qual a sociedade era uma espécie de família em que o todo e as relações que o compunham tinham mais importância que os indivíduos. As convicções individualistas dos liberais eram incompatíveis com o valor que a ética paternalista cristã atribuía aos vínculos humanos e pessoais. O grupo era nada mais, nada menos do que a soma dos indivíduos que o compunham. As restrições impostas pela sociedade aos indivíduos eram, no princípio, um mal que só deviam ser tolerados quando um mal maior pudesse resultar de sua ausência. A essa psicologia atomista pode-se opor outra psicologia de cunho mais social, segundo a qual a maior parte das características, hábitos, modo de perceber e pensar dos processos relacionados à vida, bem como os outros traços gerais de personalidade dos indivíduos,
são influenciados em grau significativo, quando não determinados, pelas instituições e relações sociais das quais os indivíduos fazem parte. Já a psicologia atomista encara a formação do indivíduo como um processo exterior, independente e, por extensão, considera as instituições sociais ao mesmo tempo como instrumentos e criação dos indivíduos. Segundo essa visão, a sociedade existe apenas porque é útil, pois não fosse por sua utilidade, os indivíduos seguiriam seus próprios caminhos, descartando-se da sociedade, assim como se desfariam de uma ferramenta de cujos serviços não precisariam mais. Bom, na verdade eu concordo com todos esses pontos aqui do credo psicológico do liberalismo clássico. Não vejo nenhum problema neles, na verdade. Mas nós estamos aqui discutindo o que o livro traz, né? Então eu trouxe a leitura dele sobre o credo psicológico e eu vou fazer um vídeo com melhor detalhado, na verdade, sobre esses pontos, porque eu achei que é um tema muito complexo, que traz diversos pontos, e eu acho que está faltando isso. Eu queria entender melhor sobre essa questão, o credo psicológico. Então, são 4 pressupostos de que todo homem ele é egoísta, frio e calculista, e essencialmente inerte ou atomista. Bom, mas eu vou explorar isso melhor no próximo vídeo. Aqui é apenas uma introdução, então, sobre o credo psicológico, e talvez eu traga um específico sobre cada uma dessas partes dos pressupostos da natureza humana. Beleza? Eu fico por aqui até terça que vem, onde eu continuarei a playlist de História do Pensamento Econômico. Eu já queria entrar no credo econômico, propriamente dito, mas eu acredito que eu vou ficar no credo psicológico, ainda abordando em cada vídeo cada um desses pressupostos. Valeu!